De volta com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva para mais notícias dos famosos e nos siga nas redes sociais, Twitter e Instagram. Olha só, Rafa Kalimann, Caio Castro e Patrícia Bravanel sendo chamados de homofóbicos nas redes sociais devido a um compartilhamento do vídeo do pastor Cláudio Duarte. No caso, o Caio e a Rafa compartilharam na rede social deles e a Patrícia Bravanel estava comentando o assunto, mas durante o programa dela no SBT ela meio que sugeriu que concorda com a opinião do pastor Cláudio Duarte. E teve o Tiago Abravanel, que é cantor, ator e é sobrinho da Patrícia Abravanel, postou um vídeo direcionado para sua tia, dizendo o quanto ela ofendeu a comunidade gay. Ele falou de forma super respeitosa para sua tia Patrícia Abravanel, mas deixou claro o seu posicionamento. E no dia seguinte, no programa da Patrícia Abravanel no SBT, ela se retratou de alguma forma, porque ela chamou um amigo para poder explicar para ela o significado da sigla LGBTQIA+. E ela apresentou no ar os significados e fez também uma postagem se retratando no Instagram dela. Antes de qualquer coisa, as pessoas têm que ter liberdade de viver a sua orientação sexual. Eu acho que a partir do momento que você respeita, você tem que aceitar na sociedade. Você tem que aceitar a liberdade de orientação sexual das pessoas. Quanto mais as pessoas respeitarem o espaço do outro, a vida do outro, a escolha do outro, a decisão do outro, a orientação do outro, não é? Porque sexualidade não é escolha, é uma orientação. A pessoa tem esta orientação. Então eu acho que com certeza aí está o respeito, e o respeito é uma aceitação, não é? É isso que o pastor Cláudio Duarte, não é, deveria entender, caso ele ainda não entenda, né? Porque não tem essa de eu não aceito, mas eu respeito. Quando você respeita, você está aceitando, não é? Quem desrespeita é que não aceita. Agora, voltando para o ponto que eu quero dizer, Cláudio Duarte estava no programa Raul Gil e perguntaram para ele o que ele acha do relacionamento homossexual. O pastor Cláudio Duarte é um pastor e ele disse, pastor evangélico, e ele disse algo mais extenso na resposta dele, mas o trecho que viralizou foi ele dizendo que não apoia, mas respeita. As pessoas disseram que isso é uma contradição. Você dizer que não apoia, mas que respeita. E a comunidade gay o criticou em peso, mas mais o Caio Castro e a Rafa Kalimann. Óbvio que criticariam o pastor Cláudio Duarte também, mas muitos, eu tenho certeza, nem sequer o conheciam, porque a mensagem do pastor Cláudio Duarte é focada em casais, em relacionamento conjugal, não é focada em ficar falando sobre homossexualidade, como por exemplo o Silas Malafaia faz, criticando a comunidade gay. Não, o pastor Cláudio Duarte não vai por esse caminho. E a questão é a seguinte: as pessoas ficar chamando a Rafa Kalimann, o Caio Castro e a Patrícia Bravanel de homofóbicos, eu acho que é um direito das pessoas criticarem. As pessoas não são obrigadas a concordarem com a fala deles, mas eu acho importante, e aqui é o ponto desse vídeo, das pessoas entenderem a questão que eles são simplesmente meros repetidores de um dogma religioso, de uma interpretação bíblica que a grande maior parte da igreja evangélica faz, que é ver a homossexualidade como pecado. O meio evangélico, em quase toda a sua totalidade, vê a homossexualidade como um pecado. Segundo a interpretação que a igreja evangélica, não só a igreja evangélica, o catolicismo também, né, o Alcorão, ou seja, outras religiões também veem a homossexualidade como um pecado. Então esse dilema da sociedade, não é, de mudar essa visão das pessoas, é uma questão muito mais profunda. Não trata de simplesmente uma opinião da Rafa Kalimann, não trata de uma opinião do Caio Castro, do pastor Cláudio Duarte, da Patrícia Bravanel. É um dogma religioso, é o peso de um dogma, porque tem muita gente que argumenta, inclusive estudiosos, que a Bíblia não condena a homossexualidade. Tem gente que argumenta de outra forma, mas a questão não é nem se a Bíblia condena ou não condena. A questão é que a grande maioria da igreja evangélica, e eu falo isso porque eu conheço o meio evangélico, eu sou ex-evangélico, então eu sei que o meio evangélico vê a homossexualidade como pecado e tem essa interpretação da Bíblia. Então, é uma questão
muito mais complicada de se resolver. Existe radicalismo em todos os movimentos, principalmente os movimentos fundamentalistas religiosos, não é? Eu sei porque já fui do meio evangélico, sei que o fundamentalismo religioso, aquela questão de querer pregar para o outro o que é certo e errado, bem entre aspas, porque isso é algo muito pessoal, então é um conflito, no final das contas, religioso, porque tem tudo a ver com o compartilhamento de Rafa Kalimann, com o compartilhamento do Caio Castro, com a opinião da Patrícia Bravanel. Então é uma questão muito polêmica, muito complicada. Qual a solução para isso tudo? Eu acho que é cada pessoa ficar no seu espaço, né? Eu acho que quanto menos na sociedade a gente se interferir e se meter no espaço do outro, as pessoas vão ser mais felizes e mais livres, não é? Eu acho que pro evangélico, eu acho assim, se você é contra a homossexualidade, não é? Cuide da sua própria vida, né? Não cuide da vida do outro. Não tente ficar dizendo o que o outro deve ou não deve fazer. Isso vale, inclusive, para pessoas da própria família, não é? A pessoa não tem só porque é seu familiar, a pessoa tem que tentar dizer o que a pessoa deve ou não deve fazer. Amigos e desconhecidos, a sociedade tem que ter mais liberdade. Nós vivemos um grande problema porque os religiosos, por exemplo, tentarem colocar na política os seus princípios religiosos. Mas, dizendo sobre radicalismo, não é algo que existe só no meio religioso, não. Eu saí da igreja evangélica, em grande parte dos motivos foi por não concordar com essa certa imposição de valores que a igreja, de um modo geral, não são todas, mas a igreja com a mensagem de ir de pregar o evangelho, muitas pessoas pegam isso como se fosse algo que tem que modificar a sociedade. A sociedade tem que ser evangélica. Isso é algo que é fundamentalismo religioso, é querer impor, né, uma verdade sobre as pessoas. Agora, a questão do radicalismo, e eu percebi desde que eu saí da igreja evangélica, isso faz muitos anos já, inclusive o próprio feminismo radical, a parte mais radical do feminismo, que eu diria que é grande parte do feminismo, tem muitas das vezes comportamentos semelhantes a fundamentalistas religiosos. Quando a feminista radical, por exemplo, critica a mulher que rebola a bunda porque tem homem vendo, ou critica o tipo de trabalho sexual onde uma pessoa adulta e com consentimento está fazendo, seja uma pessoa que trabalha no OnlyFans de forma virtual ou uma acompanhante da vida real, a partir do momento que a feminista radical critica esta pessoa ou critica o trabalho sexual, ela está se comportando como o evangélico, não é? Porque a feminista radical muitas das vezes diz: o homem está olhando, né? O homem está olhando. Na igreja é a mesma coisa, né? Dizem que as mulheres devem se vestir de forma decente, não devem expor os seus corpos porque tem homem olhando. Então, na realidade, se o feminismo radical e o fundamentalismo religioso têm dado as mãos em diversos momentos na nossa atual realidade. Então, e outros movimentos de militância radical também, tá? Não vem colocar a culpa de radicalismo só no fundamentalismo religioso, que isso é uma mentira, isso é hipócrita. As pessoas que dizem que a religião é a causa do mal do mundo é outra mentira, porque a religião, sim, eu acredito que causou e causa vários danos na humanidade, mas o radicalismo, de um modo geral, seja no movimento que for, eu acho que causa muito dano, porque é uma discussão que envolve dogma religioso, e quando envolve dogma religioso, gente, é muito pesado da sociedade conseguir, de uma forma definitiva, superar todos esses conflitos e essas questões que a gente vive. Sempre falar com educação, porque por mais que a comunidade gay não concorde com a frase de um pastor, ou que um pastor não concorde com o ativismo da comunidade gay, se as pessoas puderem dialogar e se as pessoas puderem conversar com respeito e colocarem as suas opiniões, é muito melhor para a sociedade. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal.